Você quer ganhar dinheiro com a indústria do conhecimento da internet? Você está preparado para se tornar um novo milionário da internet? Então esse vídeo de hoje a gente vai dar o terceiro passo da saga dos 7 passos que nós estamos dando para a gente se tornar um produtor de conhecimento da internet que aprendeu todo o caminho para ganhar grana, para ser bem sucedido na internet. Você está comigo aqui, o Léo aqui da produção está comigo, tá aí, Léo? Firme e forte, nós estamos aqui nos 7 passos. E hoje é o terceiro, e no terceiro passo eu vou te ensinar tudo sobre como distribuir conteúdo na internet. Fica comigo depois da vinheta, você vai entender tudo sobre distribuição de conteúdo. E você que está comigo aqui nessa saga dos 7 passos de como se tornar um produtor de conhecimento na internet bem sucedido, que ganha muita grana, hoje nós estamos no terceiro passo dessa saga dos 7 passos. E esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a produção de conteúdo pode ser distribuída, ou seja, essencialmente nós vamos falar sobre a estratégia de distribuição de conteúdo na internet, como que ela é importante. O segundo vídeo da saga dos 7 passos, nós falamos sobre como criar conteúdo. No primeiro passo, lá atrás, a gente falou em como encontrar um nicho de sucesso. Aquele lugar, aquele setor onde a gente vai ser bem sucedido na internet. E então hoje, vamos lá, vamos focar aqui na distribuição de conteúdo. Eu sou Alexandre Coneta e eu quero te convidar aqui para você se inscrever lá no canal, deixar o seu like, deixar a sua curtida aqui pra gente, se o vídeo foi legal, e compartilhar esse conhecimento. E também te convidar para conhecer as nossas outras redes sociais. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma receita matadora de como conseguir tráfego de graça para o seu conteúdo na internet. Conto, Léo? Uma dica dessa não tem como esconder, né? Então fica comigo que eu vou te contar essa dica no vídeo de hoje. E eu já vou começar o vídeo dizendo para você que é iniciante, que geralmente iniciante tem bastante dificuldade de entender isso, que distribuição e tráfego são duas coisas diferentes, embora sejam duas faces da mesma moeda. Quando a gente está falando de distribuição, nós estamos falando sobre a nossa escolha do lugar onde nós vamos colocar determinada coisa, um determinado conteúdo, uma mensagem. E quando nós falamos sobre tráfego, nós vamos imaginar o seguinte, que lá dentro desse local onde a gente vai colocar o conteúdo, a informação, nós temos um fluxo de pessoas que estão passando por lá. Esse fluxo de pessoas é o tráfego que a gente tem. Então a distribuição é a gente escolher lá os locais, os canais, e o tráfego é as pessoas que estão lá dentro desses canais que a gente escolheu. E pense na internet como um lugar cheio de habitats, onde as pessoas ficam lá. Por exemplo, as pessoas podem estar nos portais de conhecimento, como o R7, como o Globo.com, como o canal da UOL, então são os portais de conhecimento. Ou elas podem estar em blogs, ou elas podem estar nas redes sociais, ou a gente pode ter, por exemplo, os buscadores, né, como Google, como Bing, onde as pessoas vão até lá também buscar conhecimento, procurar informações, ou como, por exemplo, o próprio YouTube, né, que a gente vai lá buscar algum tipo de informação. Então esses são lugares onde as pessoas costumam ter os seus habitats digitais, ou seja, lugares onde as pessoas estão frequentando, onde as pessoas estão. É lá nesses locais que a gente vai colocar as nossas mensagens. E quando a gente está começando a divulgar o nosso conteúdo na internet, provavelmente a gente não é muito conhecido. E para que a gente alcance o público-alvo que a gente tem interesse, a gente vai ter que aprender onde as pessoas estão, né, onde é o habitat natural delas dentro da internet, para a gente ir lá falar com elas. E nessa estratégia de divulgação das pessoas dentro dos habitats dela, a gente vai ter que aprender, primeiro, localizar esse habitat onde esse público-alvo que a gente quer falar está. Segundo, a gente chamar a atenção dessas pessoas lá dentro. Depois, a gente despertar o interesse delas pelo nosso tipo de conteúdo. E quarto, a gente dar foco nos conteúdos que são relevantes e importantes para que ela entenda o nosso trabalho. E quando a gente fala de dar foco para o nosso conteúdo, nós estamos falando em tráfego, nós estamos falando nisso, em conduzir as pessoas para um determinado conteúdo. E aí a pergunta para quem está começando, para quem está me acompanhando aqui já é aquela, pô, eu levo a pessoa para o Instagram, eu levo a pessoa para o Facebook, eu levo a pessoa para o LinkedIn, não é melhor a gente levar ela para o YouTube?
Qual é o melhor lugar? E você sempre deve estar ouvindo na internet aí um monte de guru te dizendo o seguinte: não, existe uma fórmula mágica, é só você levar o pessoal agora para o Instagram. Aí aparece outro guru que te diz: não, a fórmula mágica está no YouTube. E o outro fala que não, a fórmula mágica é o LinkedIn. O LinkedIn é a coisa mais linda do mundo. E aí eu vou falar uma coisa para você, Léo, vou falar uma palavra meio diferente, tá? Você não deve ter escutado, não é da sua época, hein, Léo? Eu vou falar assim, vareia. Vareia, Léo. Já escutou essa palavra? Fala pra mim. É isso, é vareia. Vareia ou depende. Depende porque nem toda estratégia é a melhor para você e vai depender muito da gente entender o habitat natural dos nossos clientes. Não existe uma única fórmula, mas existe a fórmula que mais é apropriada para o seu segmento, para o seu nicho, para o seu mercado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aí a pergunta é, como que você vai escolher então? É lógico, você já deve ter uma noção de que os maiores locais de tráfego, os dois grandes gigantes que a gente tem para te dizer, um é o Google e o outro é o Facebook. E quando eu falo Facebook para você, eu estou falando do Facebook, do Instagram, né, do Grupo Meta. E a gente tem que entender que esses dois são os gigantes. Então, lógico, a gente fazer uma landing page para levar conteúdo, né, do Google para dentro dessa landing page, ou mesmo levar o tráfego que vem do Facebook para dentro da nossa landing page, é algo muito comum das pessoas fazerem. Nesses dois gigantes, né, que são os buscadores e que são as redes sociais aí, falando das redes sociais como Facebook e como Instagram, está a maior parte do volume de tráfego na internet. Lógico, a gente vai lá e vai querer fazer alguma ação dentro desses dois gigantes para levar tráfego. A única coisa que você já tem que começar a entender é que não é muito saudável para a sua estratégia você simplesmente centrar todo o foco das suas atenções nesses dois gigantes. Imagina que muda alguma coisa no mercado, imagina que haja alguma coisa diferente, e aí, para onde você corre? Se você não tiver um plano B preparado na sua estratégia, talvez você não tenha para onde ir. Então, fica esperto, entende a estratégia e não fica dependente só de alguém para que você saiba disso. Agora, nesses dois, eles adoram uma coisa chamada dinheirinho. Din-din-din, o faz-me rir. Faz-me rir, sacou, Léo? Essa você conhece? Faz-me rir. O dinheiro, a plata, o money, eles adoram o seu dinheiro. Porque o jeito mais fácil de você conseguir tráfego no Google ou no Facebook é colocar tráfego pago. Você vai lá e paga pelas suas campanhas e coloca o seu tráfego pago. E você que está aí começando, você já deve ter se perguntado, caramba, mas só tem um jeito de eu começar colocando meu dinheiro? Não. Tem outras formas de você fazer também, e essa é a dica de ouro que eu te falei. Eu prometi, não prometi, Léo? Prometi que ia passar uma dica de ouro para você conseguir o que, Léo? Ganhar dinheiro com tráfego de graça. Começar de graça, Léo. É legal, não é? Então nós vamos ver agora a dica de ouro, como que você faz para conseguir algum tráfego de graça para você aí na sua página. Vamos ver agora que é a dica de ouro. E como eu te prometi, você já deve estar preparado assim, pegou lá o lápis e a caneta, né? Pegou lá o seu bloquinho de anotação e falou, cara, vou anotar que agora eu não posso perder. Ou vou rever o vídeo aqui que o Corneta vai falar para mim o segredo de como conseguir tráfego de graça para minha estratégia. Bom, a dica é, você pode conseguir esse tráfego de graça, mas já vai se preparando que não é algo fácil, porque assim como você está fazendo, outras pessoas estão fazendo também. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, uns vão vencer e outros vão perecer no caminho. Você vai aprender então duas coisas importantes sobre tráfego gratuito. Você precisa dominar duas estratégias importantes. A primeira estratégia é a estratégia de SEO, ou SEO, ou SEO. Fale do jeito que você quiser. Otimizar a sua estratégia nos buscadores. Entender a busca das palavras-chave. Preparar o seu site para estar bem sintonizado com os buscadores. A estratégia de SEO, de otimização de busca de palavras-chave. E a segunda estratégia é a estratégia de viralização, a estratégia de tornar os nossos conteúdos virais, através do uso de criatividade, através do uso de conteúdos diferentes e que chamem a atenção do público. Bom, essas duas estratégias servem para todo mundo? Elas vão funcionar iguais? Não, elas não vão funcionar iguais. E para isso você vai entender um pouco mais sobre o seu conteúdo, entender se o seu conteúdo tem características que vão ser mais importantes você entender sobre SEO, sobre o SEO, ou se você vai precisar mais de viralização. Como que você vai entender? Existem algumas categorias em que a busca do seu público-alvo ela é mais voltada
a procurar por novidades. Imagina que você trabalha com moda, imagina que você trabalha com alguma coisa de beleza. Normalmente, um canal como o Facebook, o Instagram vão funcionar melhor como referência para o seu público. Lá é o habitat natural dele. Lá nesse canal ele está em busca de novidades. Então lá nesse canal, se você conseguir construir vídeos virais que chamem a atenção do seu público, ele vai fazer muito mais sentido para ele. Ou seja, produzir algum conteúdo relevante que vá para essas redes sociais, pode ser que você consiga então fazer uma boa estratégia de conteúdo orgânico, de conteúdo gratuito. Agora, se o seu tipo de produto é um tipo de produto que as pessoas fazem um tipo de busca mais específico, com um objetivo específico, procura por informação para tomar uma decisão, como por exemplo, eu vou comprar uma máquina de lavar, será que essa máquina de lavar é boa? Qual é a opinião dos outros compradores sobre essa máquina de lavar? Se as pessoas procuram dessa forma, eles vão lá no Google e vão digitar o termo-chave de procura. E nesse tipo de busca por objetivo, o que vai acontecer é que as pessoas vão procurar mais os buscadores, ou seja, o SEO, né, o SEO, vai ser melhor para você como estratégia. E se o meu caso, por exemplo, for um caso, Conecta, que eu estou falando de ensinar as pessoas, como por exemplo, como cursos técnicos de informática, que talvez se encaixem como um conteúdo para YouTube, que é uma mistura dos dois. E quando a gente fala em YouTube, a gente está falando que é algo que tem a ideia da rede social, mas é algo que tem também a ideia do buscador. Então, aí a gente precisa entender um pouquinho das duas, do SEO, do SEO, e precisa entender um pouco também sobre viralização de conteúdo. E aí a gente monta uma boa estratégia para o nosso conteúdo, se ele fizer sentido com o canal, se o habitat natural do meu público for o YouTube. Então, com essa dica de ouro sobre viralização e sobre SEO, a gente conseguiu entender duas coisas importantes que, se a gente dominar como estratégia, a gente consegue distribuir conteúdo de forma gratuita na internet. É preciso a gente entender então que uma boa distribuição vai passar por conteúdos pagos e também pode ser que nessa estratégia de distribuição, a gente consiga montar alguma coisa com conteúdo orgânico, com conteúdo gratuito e ser bem sucedido também. Esse foi o terceiro passo da nossa caminhada. E você que está comigo aqui, nós temos mais passos ainda para dar para frente. Nós temos 7 passos para a gente ser bem sucedido na estratégia de começar um negócio na internet e ser bem sucedido com a venda de conteúdos online. E eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar se você achou legal e também procura a gente nas outras redes sociais. E no próximo vídeo, o quarto passo que a gente vai dar é para que você aprenda agora, com esse tráfego que você está conseguindo, gerar um relacionamento com a sua nova audiência. Eu te espero então no próximo vídeo. Até lá!